Olá, queridos, graça e paz. Nossa reflexão de hoje é sobre o perdão. E sabemos que perdoar não é tarefa fácil, principalmente quando mensuramos a injustiça e os danos que foram causados. Meditando no Sermão da Montanha, Jesus declarou algo sério sobre este assunto. Ele disse, segue aí comigo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, dos versos de 14 a 15. Jesus aqui está nos dizendo que a reconciliação horizontal, que é o perdão derramado sobre aqueles que nos ofendem, machucam com palavras, caluniam, ou seja lá qual o grau da ferida causada, determina em muito se a reconciliação vertical que recebemos de Deus vai permanecer em nossas vidas ou não. Parafraseando o que Jesus disse, é mais ou menos isso: o perdão é um ato da minha vontade, não das minhas emoções. A falta dele bloqueia muitas das bênçãos do Senhor na minha vida. No seio familiar, o apóstolo Pedro chama a nossa atenção para o seguinte fato: do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Por que perdoar é tão importante? Quero deixar aqui alguns princípios que nos mostrarão estes porquês. E o primeiro deles é que o perdão, além de ser uma ordem de Deus, nos assemelha com Jesus Cristo. É isso mesmo. Não tem como querer servir e se parecer com Jesus se o obedecemos somente naquilo que nos parece conveniente ou naquilo que nos parece óbvio. Assim como o amor, ágape, é uma decisão, o perdão é este amor de forma prática. Jesus na cruz, ele declarou o seguinte: olha, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, verso 34. O motivo pela qual Deus nos pede para perdoarmos baseia-se nos danos que a falta de perdão pode nos causar, tanto nas enfermidades espirituais quanto nas doenças físicas. Pode parecer que não, mas o rancor gera em nós doenças cardiovasculares, gastrointestinais, doenças respiratórias, dermatológicas, doença do sistema nervoso e uma série de outros problemas que fazem com que esta lista alcance dimensões maiores ainda. Não para por aí. Em segundo lugar, o perdão nos liberta do peso da escravidão. Não perdoar é um fardo de dor que carregamos que vai contaminando os nossos corações e as pessoas à nossa volta. Salomão, ele disse, o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido, ele seca até os ossos. Provérbios capítulo 17, verso 22. Nos aconselhamentos que faço, eu percebo que sempre que alguém começa a falar de seu ofensor, sua tonalidade de voz varia, seu ódio e descontentamento vão aumentando e seu semblante muda completamente. Muitos choram. Eu percebo que todas as vezes que aquela ferida é tocada, o ciclo retorna novamente. Com relação a isto, Jesus, confrontando os fariseus, ele disse: pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, no verso 34. Quando tomamos a decisão de nos libertar dessa prisão, parece que toneladas desabam de nossas costas. Há um sentimento de conforto libertador, de ser curado daquilo que tanto machucava. Em terceiro lugar, o perdão nos liberta do passado, trazendo vida ao presente e sonhos para o futuro. Perdoar nos permite recomeçar a vida. Existem muitas pessoas que perderam a confiança e a autoestima por palavras que receberam no passado. O passado grita em seus corações sobre suas inabilidades e inaptidões. O passado coloca culpas e obstáculos onde eles não existem, gerando assim pessoas que não conseguem ressignificar a vida. Por isto, não permita que seu passado dite as regras do seu futuro. Em quarto lugar, quando perdoamos,
nos tornamos pessoas melhores. À medida em que aprendemos a perdoar, habilidades que estavam antes adormecidas começam a emergir naturalmente e descobrimos que temos muito mais para somar e contribuir do que simplesmente ficarmos inertes e parados no tempo. Perdoar me faz enxergar os meus próprios erros, me transforma e me permite prosseguir em paz. Em quinto lugar, quem perdoa cresce e exerce mais o amor e a misericórdia de Deus. Isto é um fato maravilhoso e comprovado. Basta olhar à sua volta. Talvez seja por isto que Jesus expressou por tantas vezes a importância dessa decisão. Pedro, perguntando a Jesus, ele disse o seguinte: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, dos versos de 21 a 22. Retornando a Mateus capítulo 6, 14 e 15, a condição do perdão é o próprio perdão divino. Quem conhece o perdão de Deus sabe perdoar. Por isto, coloque diante de Deus a sua dor, coloque diante de Deus as suas feridas, coloque diante dele o nome das pessoas que te feriram e peça ao Senhor que te liberte deste fardo tão pesado e tão doloroso. Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo.